Graça e paz, povo de Deus, iniciando mais uma leitura para a glória de Deus aqui no nosso canal. E hoje nós estamos encerrando o livro de Esdra, louvado seja o nome do Senhor, e iniciando o livro de Atos dos Apóstolos, amém? No livro de Esdra, onde a gente viu, depois de o povo estar cativo na Babilônia por algumas décadas, o povo de Deus retornou a Jerusalém e um dos seus líderes era o sacerdote Esdra. Este livro contém a domestação que Esdra fez ao povo para que seguisse e honrasse a lei de Deus. Então, tudo isso a gente viu, aleluia, no livro de Esdra, amém? E hoje nós vamos estar lendo o capítulo 9 e o capítulo 10 do livro de Esdra e também iniciando o livro do Ato dos Apóstolos. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Vamos iniciar nossa leitura no livro de Esdra, capítulo de número 9. A oração de confissão de Esdra. Depois que tudo isso foi feito, alguns líderes do povo de Israel vieram falar comigo. Eles me contaram que o povo e os sacerdotes e os levitas não tinham ficado separados das pessoas e dos costumes pagãos nojentos. Aleluia. Dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Homens israelitas haviam casado com mulheres estrangeiras. E assim o povo escolhido por Deus tinha se misturado com gente de outros povos. E o chefe de líder do povo havia sido aos primeiros a combater este pecado. Quando ouvi isso, rasguei as minhas roupas em sinal de tristeza. Arranquei os meus cabelos e a barba e me senti muito desgostoso. Fiquei ali sentado, cheio de desgosto, até a hora do sacrifício da tarde. E o povo começou a se ajuntar em volta de mim. Eram os que estavam com medo por causa do Deus de Israel. Tinha dito a respeito dos pecados dos que tinham voltado da Babilônia. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, eu saí daquele abatimento e me ajoelhei para orar, usando ainda as roupas rasgadas. Então levantei as mãos para o Senhor meu Deus e disse: Ó Deus, eu estou muito envergonhado e não tenho coragem de levantar a cabeça na tua presença. Estamos afundados nos nossos pecados que sobem até o céu. Desde o tempo dos nossos antepassados até hoje, nós, o teu povo, temos pecado muito. Por causa dos nossos pecados, nós e os nossos reis e os nossos sacerdotes temos caído na mão dos reis estrangeiros. Temos sido mortos, roubados, levados embora como prisioneiro e até hoje temos sido desprezados. Mas agora, Senhor nosso Deus, tu fosse bondoso por algum tempo e deixaste que alguns de nós escapamos e vivêssemos seguros neste lugar santo. Tu nos deixaste escapar da escravidão e nos deste uma vida nova. Éramos escravos, porém não nos deixasse na escravidão. Tu fizeste os reis da Pérsia terem boa vontade para conosco, e eles deixaram que reconstruímos o teu templo, que estava arrasado, e que achemos segurança aqui em Judá e em Jerusalém. Mas agora, ó Deus, o que podemos dizer depois que tudo isso aconteceu? Nós desobedecemos todos os mandamentos que deste por meio dos teus servos, os profetas. Eles nos avisaram que a terra que íamos entrar e que ia entrar e que ia ser nossa era impura, porque a gente que morava nela havia enchido de ponta a ponta com as suas ações mais impuras. Eles disseram que nunca deveríamos casar com essa gente. Disseram também que nunca deveríamos ajudá-los, aleluia, ter paz e prosperidade. Se quisermos comer os bons alimentos produzidos pela terra e passá-lo aos outros descendentes para sempre.
Mas depois de tudo isso que aconteceu, com castigo pelas nossas maldades e pelas nossas grandes culpas, nós sabemos que é tu, ó Deus, nos castigaste menos do que merecíamos e nos deixastes com vida. Como então poderíamos desobedecer novamente aos teus mandamentos e casar com essas pessoas que fazem coisas tão nojentas? Se fizermos isso, tu ficarás tão irado conosco que nos contrarias, destruirias completamente e não deixaria que ninguém escapasse. Ó Senhor Deus de Israel, tu és justo, mas nos deixa escapar com vida. Como se pode ver hoje, nós te confessamos que somos culpados, não temos o direito de ficar na tua presença. Capítulo de número 10. As esposas estrangeiras são expulsas. Enquanto Esdras estava ajoelhado em frente do templo, orando, chorando e confessando esses pecados, um grande grupo de israelitas, homens, mulheres e crianças, se reuniram em volta dele. Aleluia! E também choravam amargamente. Então Secanias, filho de Giel, da família de Elão, disse a Esdra: Nós pecamos contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras de nações pagãs. Porém, mesmo assim, ainda há esperança para o povo de Israel. Agora prometemos solenemente ao nosso Deus que mandaremos embora estas mulheres e os seus filhos. Isso faremos seguindo o seu conselho e dos outros que respeitamos os mandamentos do nosso Deus. Assim estaremos fazendo o que a lei de Deus manda. Levante-se, pois é o Senhor quem deve fazer isso. Nós o apoiaremos. Portanto, anime-se, mão à obra. Então Esdras se levantou e fez com que os chefes dos sacerdotes e os chefes dos levitas e todo o resto do povo jurasse que faria o que Secanias tinha dito, e eles juraram. Aí Esdras saiu da frente do templo e foi para o quarto de Jonã, filho de Eliasibe, e passou a noite ali, sem comer e nem beber, porque estava muito triste por causa da infidelidade dos que havia voltado da Babilônia. Depois mandaram anunciar em Jerusalém e em Judá que todos os que haviam voltado do cativeiro da Babilônia deviam reunir-se em Jerusalém. Avisaram também que, por ordem dos governadores e líderes do povo, qualquer pessoa que não chegasse no prazo de 3 dias perderia as suas propriedades e também o direito de fazer parte do povo de Israel. Assim, dentro de 3 dias, no dia 20 do 9º mês, todos os homens que moravam na região de Judá e de Benjamim chegaram a Jerusalém e se reuniram no pátio do templo. Estava caindo uma chuva forte por causa do tempo e da importância daquele assunto, todos tremiam. Então o sacerdote Esdras se levantou e disse: Vocês foram infiéis e aumentaram a culpa do povo de Israel por terem casado com mulheres estrangeiras. Portanto, confesse agora os seus pecados ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e faça o que lhe agrada. Afaste-se dos estrangeiros que vivem na nossa terra e manda embora as mulheres estrangeiras com que vocês se casaram. E todo o povo respondeu em voz alta: Sim, faremos tudo o que o Senhor mandar. Porém, somos muitos, a chuva está forte. Não podemos continuar aqui fora. O Senhor está mandando, não é coisa. O que o Senhor está mandando não é coisa que se possa fazer em 1 ou 2 dias, pois os que são culpados desse pecado são muitos. Deixe que os nossos chefes fiquem em Jerusalém e se encarreguem do caso. Então, cada homem que vive na nossa cidade, que casou com uma mulher estrangeira, virá um dia marcado, acompanhado dos líderes e juízes da sua cidade. Desta maneira, a ira de Deus, por causa desta situação, se desviará de nós. Ninguém foi contra o plano, a não ser Jonatas, filho de Azael, e Jazeias, filho de Tirva, e Mesulã, Sabitai, o levita, os apoiaram. Os que haviam voltado da Babilônia
aceitaram o plano. Então o sacerdote Esdra escolheu alguns homens entre os chefes dos grupos de família e anotou o nome deles. Eles começaram a investigação no dia 1º do 10º mês. E nos 3 meses seguintes, eles examinaram todos os casos de homens que havia casado com mulheres estrangeiras. Lista dos que tinham mulheres estrangeiras. Esta é a lista dos que casaram com mulheres estrangeiras. Sacerdote por grupos de família. Maceias, Eliezer, Jaribe, Gedalias, da família de Josué, e os seus irmãos, filhos de Zadok. Eles prometeram se divorciar das suas mulheres e oferecer um carneiro como sacrifício pelos pecados. Da família de Hermen, Amani e Zebadias. Da família de Arim, Maazéias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias. Da família de Passu, Elionai, Mazéias, Ismael, Netanel, Josadabe e Elasa. Levitas, Josadabe, Simiei, Quelaías, também chamado Quelita, Petaías, Judá e Eliezer. Musco, Eliasibe, guardas do templo, Salum, Telém e Uri. Outros da família de Parós, Ramás, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazé, Malquias e Benaías. Da família de Elão, Matatias, Zacarias, Jeiel, Abide, Jerimote e Elias. Da família de Zatum, Elionai, Elisabe, Matatias, Jerimote, Azade e Aziza. Da família de Bebai, Jeonã, Ananias, Abai e Atlai. Da família de Bani, Mesulon, Maluque, Adaías, Jazube, Selael e Jerimote. Da família de Pati Moabe, Adna, Quelau, Benaías, Mazeias, Matanias, Bezalel, Binuum e Manassés. Da família de Arim, Eliezer, Josias, Malquias, Semias, Semeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Da família de Azum, Mastenai, Maata, Zabe, Elifeate, Jeremai, Manassés e Semei. Da família de Bani, Madai, Arão, Uel, Benaías, Bedias, Queluí, Vânias, Meremote, Eliasibe, Manatias, Matenai e Jazu. Da família de Bini, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Maquidebai, Sazai, Sarai, Azarel, Selemias, Seremias, Salum e Amariá e José. Da família de Nebo, Jeiel, Matitias, Jazadabe, Geziba, Jadai, Joel e Benaías. Todos estes tinham mulheres estrangeiras. Eles se divorciaram dela e mandaram embora com os seus filhos. Aleluia. E nós encerramos, aleluia, a leitura no livro do Esdra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E hoje vamos iniciar o livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver quando Jesus deixou seus discípulos, o Espírito Santo veio habitar com eles. Este livro foi escrito por Lucas para ser completado ao seu evangelho. Ele relata eventos da história e da ação da igreja cristã primitiva, mostrando mostrando como a fé se propagou no mundo mediterrâneo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estudo nós vamos estar, aleluia, lendo no livro de Atos dos Apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós vamos estar lendo, aleluia, glória a Deus, o capítulo 1, aleluia, de Atos dos Apóstolos. Capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Prezado Teófilo, no primeiro livro que escrevi, contei tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo do seu trabalho até o dia que ele foi levado para o céu. Antes de ir para o céu, ele deu ordem pelo Espírito Santo aos homens que havia escolhido como apóstolo. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas. Depois, aleluia,
de muitas maneiras, perdão, igreja, durante 40 dias, provando sem deixar dúvida nenhuma que está vivo. Os apóstolos viram Jesus e eles conversavam com ele a respeito do reino de Deus. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fique em Jerusalém e espere até que o Pai lhe dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois, de fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Jesus é levado para o céu. Certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus, então lhe perguntaram: e agora, o que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, aleluia, receberão e poderão ser minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceu perto deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Este é Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu. Voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. A escolha de Matias. Então os apóstolos desceram o Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém. O monte fica mais ou menos a 1 quilômetro da cidade. Quando chegaram à cidade, eles foram até a sala onde estavam hospedados, a qual ficava no andar de cima da casa. Os apóstolos eram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, nacionalista, e Judas, filhos de Tiago. Eles sempre se reuniram todos juntos para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. Num desses dias de reunião, estavam presentes mais ou menos 120 seguidores de Jesus. Nessa reunião, Pedro se levantou e disse: meus irmãos, tinha de acontecer aquilo que o Espírito Santo, por meio de Davi, disse nas Escrituras Sagradas a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era do nosso grupo e foi escolhido para tomar parte do nosso trabalho, com o dinheiro que tinha recebido pelo seu crime. Judas comprou um terreno. Nesse terreno ele caiu e se arrebentou, e os seus intestinos se espalharam. Todos os moradores de Jerusalém ficaram sabendo disso. Por isso deram àquele terreno o nome de Assaldema, que na língua deles quer dizer campo de sangue. Pedro continuou: isto é o que está escrito no livro do Salmo, que a casa dele fique abandonada e ninguém mais morra nela. E também disse que outra pessoa faça o trabalho que ele fazia. Portanto, precisamos escolher outro homem para pertencer ao nosso grupo e ser testemunha junto conosco da ressurreição do Senhor Jesus. Deve ser um daqueles que nos acompanha durante o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que foi batizado por João até o dia que foi levado para o céu. E foram apresentados 2 homens, José, chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias, aleluia. E em seguida oraram dizendo: Senhor, tu conhece o coração de todos. Mostra qual dos 2 escolheste para trabalhar conosco como apóstolo, pois Judas abandonou este trabalho e foi para o lugar que ele merecia. Depois que fizeram um sorteio para escolher um dos 2, o nome sorteado foi de Matias, que se ajuntou ao grupo dos 11 apóstolos. E essa foi a nossa leitura de hoje, encerrando o livro de Esdras, iniciando o livro do Atos dos Apóstolos.
Que Deus em Cristo vos abençoe e que possamos crescer na graça e no conhecimento através da leitura da palavra do Senhor Jesus.